Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Guzo, faço parte do grupo de pesquisa em Neurociência Teórica Experimental, do GPENTA, do CESUPA, junto com o professor Cláudio Teixeira. E hoje nós vamos falar da continuidade às nossas apresentações sobre os capítulos do livro Kandel, né? Hoje é o capítulo 15, né, a liberação dos neurotransmissores, como a gente pode ver aí. Vamos iniciar com uma visão geral, né? Então, esse capítulo do Kandel ele se divide basicamente em 4 pontos que eu determinei. Então, ele tem um início falando sobre a despolarização, depois um foco na importância do cálcio, armazenamento e liberação do neurotransmissor, a ação fisiológica do cálcio e a modulação da liberação do neurotransmissor. A despolarização, nosso ponto 1 aqui, é um retorno, né, à origem do conhecimento sobre o potencial de ação, né, de como ele funciona, as bombas de sódio e potássio, que a gente já até teve aula sobre isso, vai ficar aí na nossa biblioteca. Mas o que aconteceu? Os pesquisadores não sabiam como esse sódio e esse potássio acabavam levando a liberação de neurotransmissores no final, né, ao final, passar a mensagem para o outro neurônio. Então, eles questionaram isso na despolarização. A importância do cálcio é que a gente vai ver que foi a principal descoberta desses pesquisadores, a função desse cálcio. Em seguida, a gente vai ver o armazenamento e a liberação do neurotransmissor, e aqui um parênteses importante, né? A gente vai ver a importância do cálcio até determinado momento, mas para a gente entender de fato como o cálcio vai agir, a gente vai dar uma pausa, né, na fala sobre o cálcio e vamos falar sobre, de forma geral, a organização, né, das sinapses, onde os neurotransmissores se localizam, onde se armazenam, as proteínas envolvidas, para então a gente voltar nesse 3.1 e falar sobre a ação fisiológica do cálcio mais especificamente. E ao final a gente vai falar sobre a modulação e a liberação do neurotransmissor. Então, iniciando com a despolarização, a gente inicia com os experimentos de Katz e Miled, né? Katz e Miled fizeram um experimento que a gente já até discutiu sobre esse tipo de experimento que foi feito. Os dois pegaram um neurônio de uma lula, né? Uma lula gigante, e como é um neurônio, na verdade é uma sinapse, né? A sinapse de uma lula, e a sinapse da lula é muito grande, eles conseguiam injetar, né, eletrodos. A gente pode ver um eletrodo que marca, né, a voltagem do pré-sináptico, bem aqui, e um eletrodo que marca a voltagem do pós-sináptico. E eles fizeram isso justamente para, aqui nesse início, para identificar se a despolarização ela tinha algum efeito final sobre a liberação do neurotransmissor. Então, o que eles testaram? Eles estavam testando basicamente o sódio. E aí eles bloquearam os canais de sódio a partir dessa toxina, né? A tetrodotoxina. A tetrodotoxina foi utilizada, bloqueou o canal de sódio, e aí eles identificaram esse pequeno esquema que a gente está vendo aqui, né? Então, com 7 minutos, 14, 15 e acima de 15, a gente vai vendo, nesse primeiro caso aqui, o potencial de ação formado e o potencial de ação sendo reduzido ao longo desses 15 minutos e além desses 15 minutos, até não haver mais uma reação do neurônio pós-sináptico, como a gente vê nessa segunda curva aqui. Sabendo disso, né, com essa realização desse experimento, a gente pode identificar, sim, o potencial de ação vai ter um efeito sobre a liberação do neurotransmissor. Mas como isso vai acontecer? Quem é o responsável por isso? A partir daí, eles basicamente refizeram esse mesmo experimento, só que agora com alguns detalhes a mais. Então, inicialmente, bloquearam de novo o canal de sódio, né? Pegaram lá a tetrodotoxina, bloquearam novamente o canal de sódio. Agora eles estão marcando, né, o pré e o pós-sináptico com o auxílio de um eletrodo de corrente. Então, o que eles fizeram? Bloquearam o canal de sódio e emitiram por si mesmos, né, uma corrente elétrica nesse neurônio. Ao fazer isso, eles perceberam isso daqui. A corrente que eles emitiam estão aqui embaixo, em I, né, nessa parte mais inferior. E aqui a reação que essa corrente teve no pré-sináptico e no pós-sináptico. Então, dependendo da corrente, né, da intensidade da corrente, a gente vai vendo variações na despolarização do pré-sináptico e, ao mesmo tempo, variações no pós-sináptico, nos PEPs.
E aí ele pode identificar, bom, se a gente consegue criar uma resposta pós-sináptica, o sódio não vai ter nenhuma relação com a transmissão do neurotransmissor para o neurônio seguinte. Então eles pensaram, e o potássio, né? Pegaram o potássio, os canais de potássio, e bloquearam-os com a tetraetilamônio, né? O tetraetilamônio. Esse experimento a gente vê aqui em C, e a gente identifica uma situação bem similar, né? Aqui a corrente, novamente. Então, eles realizando várias correntes em vários níveis, e ao mesmo tempo a gente vê uma reação similar, né, para cada corrente que foi emitida, um potencial diretamente proporcional ao que foi emitido. E aqui no pós-sináptico, novamente, temos também diretamente proporcional. O que acontece de diferente aqui, que a gente pode perceber, é que com o bloqueio do potássio, a gente não vê uma repolarização, como a gente vê na imagem B. Né? E com isso a gente tem um contínuo, né, da despolarização, especificamente aqui na despolarização do pré-sináptico, a gente vê que ela é de acordo com a corrente, e aqui no pós-sináptico ela é contínua, né? Dura um pouco mais de tempo, mas também padronizado, de acordo com a corrente a gente vai tendo um aumento dessa reação. Agora, para ter tido essa reação tanto com o sódio quanto com o potássio, significa que nenhum dos dois canais tem alguma relação com a liberação dos neurotransmissores em si. Ou seja, ambos estão muito mais relacionados com a passagem da informação, né? Levar essa informação até a região sináptica e lá alguma coisa vai acontecer para que seja liberado esses neurotransmissores. Esse gráfico final, a gente tem uma amostra do que eles puderam fazer. Porque se a gente pensar que eles bloquearam o canal de sódio e o canal de potássio, eles tiveram total controle sobre a relação entre a voltagem que eles emitiam e a resposta que eles tinham em termos de PEPs. E aqui a gente percebe dos conhecimentos que nós temos hoje em dia, justamente, que o 40, né, o 40 milivolts, né, que a gente vê de resposta como despolarização, ele surge dessas pesquisas desses dois pesquisadores. Né? Então a gente vê nas bolas, né, nas pequenas bolinhas, a gente vê testes individuais. Eles fizeram vários testes e eles perceberam que forma esse gráfico, né, logarítmico. E aqui a gente percebe que a partir de 40 milivolts, né, a gente começa a ter uma despolarização, uma resposta de PEPs. E entre 40 até 70, a gente vê um crescimento brusco, né, um crescimento acelerado. Ou seja, entre 40 e 70 milivolts, qualquer pequena alteração no valor de despolarização vai levar a uma grande resposta, a uma grande variação, na verdade, de resposta, tanto para mais quanto para menos. E abaixo de 40, a gente nem tem uma resposta, né? Como a gente sabe, o potencial de tudo ou nada. E acima de 70, a gente não vai mais ter uma grande variação na resposta dos PEPs. E aí a gente chega no cálcio. O cálcio, ele foi identificado já pelo Katz-Miled como importante. Eles acreditavam, né, que tinha já uma importância, mesmo sem nenhuma realização de um experimento específico para o cálcio. Eles sabiam que ela tinha alguma importância porque ele tinha uma grande localização na região sináptica, né, na região dos terminais, e ele tinha alguns canais ao longo de todo o neurônio, principalmente dos dendritos e do soma do neurônio. Então eles pensaram, né, em duas funções possíveis para esses canais de cálcio. Uma pequena ação no potencial de ação, né, nada muito relevante, mas que haveria alguma função, e a liberação do neurotransmissor. Isso junto com o conhecimento de que a concentração intracelular de cálcio era muito baixa. A concentração intracelular de cálcio sendo baixa facilita com que variações do cálcio levem a grandes respostas intracelulares. Então, se tem pouco cálcio, qualquer variação, qualquer aumento, qualquer diminuição da quantidade de cálcio intracelular vai gerar uma resposta acentuada. Como eu falei, né, então, eles vão ter uma localização muito específica na região terminal, né, então, principalmente na região terminal, apesar de alguns canais estarem localizados mais no som, mas são muito poucos. Isso leva a uma ação local, principalmente, durante a despolarização desses canais. E aí surgiu o experimento de Linas.
O experimento de Linas, ele fez a mesma coisa que o Katz e Millet fizeram. Ele pegou os canais de sódio e de potássio e bloqueou os dois com as mesmas toxinas que já tinham sido realizadas anteriormente e emitiu uma corrente. A diferença do Linas para o resto é que o Linas colocou um eletrodo para avaliar a corrente de cálcio dentro do neurônio, da sinapse. Então, quando ele realizou, né, aqui embaixo o potencial pré-sináptico, né, quando ele estimulou com voltagem, e a gente vê novamente aqui uma voltagem, né, variando, elevando periodicamente, a gente vai ter uma resposta pós-sináptica similar, e ele identificou por meio desse eletrodo uma resposta em termos de corrente de cálcio na região sináptica. Daí a gente tem a capacidade até de montar essa segunda tabelinha, né, onde um potencial de ação pré-sináptico leva ao aumento da corrente sináptica, que leva à liberação do neurotransmissor, levando a uma corrente pós-sináptica até a realização de um potencial pós-sináptico, né, um PEPS. A partir desse experimento, a gente pode ter cada vez mais certeza da ação do cálcio, mas vários outros experimentos foram sendo realizados, como o caso do de Sackmann e Neher. Os experimentos de Sackmann e Neher, eles pegaram já no ser humano, né, não no ser humano especificamente, mas no mamífero, pegaram a sinapse, o terminal do cálice de Held. O cálice de Held é uma estrutura muito importante, pois ela é considerada o maior terminal sináptico do corpo humano. Está ligado, né, com a função auditiva, principalmente com a velocidade de transmissão de qualquer ruído que a gente ouça ao nosso redor e a imediata transformação dela em algo que a gente consegue perceber, né, em sinais elétricos, que a gente consiga perceber. Isso é muito importante justamente porque nossos antepassados, né, caçadores, coletores, viviam em regiões onde qualquer lugar podia ter um predador à espreita, e ouvir, né, o barulho desses predadores era importante para eles saberem se localizar e poder fugir o quanto antes. Então o cálice de Held, ele tem essa função fundamental, e por isso ele tem na sua forma, né, diferente de todos os outros terminais sinápticos, ele tem aparentemente 1000 zonas ativas, que a gente vai ver mais adiante, enquanto que um neurônio normal, uma sinapse normal, tem uma zona ativa. Aqui nessa figura que a gente vê ao lado, na letra A, a gente identifica o terminal de Held, né, com uma fotomicrografia e um design dele, né, um desenho esquemático, né, onde a gente pode identificar essa estrutura. Nesse experimento de Sackmann-Neher, eles fizeram a mesma coisa, né, que os anteriores, mas eles identificaram a presença de um detalhe importante, né, que seria o atraso sináptico. Esse atraso sináptico, ele é fundamental porque eles identificam que o sódio ele tem uma velocidade de abertura dos canais, né, então os canais abrem em uma determinada velocidade. Até chegar no cálcio, a gente tem um delay, né, um certo delay para a abertura do cálcio. E com isso a gente naturalmente deixa mais claro ainda que o cálcio ele vai ter uma ação porque existe um delay, e a partir daí a gente espera que o cálcio, né, até ser ativado, gere esse atraso sináptico. O que gerou a maior importância nesse estudo é que o cálcio sendo ativado, a ativação dos neurotransmissores ela não tinha um delay. Então, isso gerou um questionamento grande, né, dos pesquisadores. Como é que o cálcio liberado no terminal, ele já imediatamente ativava os neurotransmissores? Isso eles chamaram de estado de prontidão, né? E é o que dá origem ao que hoje nós chamamos de zonas ativas, que eu mencionei anteriormente. E que a gente pode ver aqui, né, nessas duas fotos, aqui um desenho esquemático e aqui uma foto onde se foi feito um experimento, né, onde corou-se, né, o terminal sináptico para a identificação de canais de cálcio e para a identificação de canais de receptores de acetilcolina. Quando você pega essa imagem, você identifica um pequeno detalhe que não está esclarecido aqui, mas que o livro mostra muito bem, que esses dois traços, né, os vermelhos e os traços verdes, eles estão sobrepostos. Na imagem, eles
conseguiram, né, trazer os focos vermelhos para cima e os focos verdes para baixo, e fizeram essa diferenciação. Mas, na verdade, tanto, por exemplo, esta linha vermelha estaria sobre essa linha verde e essa linha vermelha estaria sobre essa linha verde. Nesse sentido, a gente consegue identificar o que hoje a gente conhece como zonas ativas e que a gente pode ver nesse desenho esquemático, né? Cada canal de cálcio estaria diretamente acima, né, de um canal, de um receptor de qualquer que seja o neurotransmissor em seguida, né? Isso gerando uma importância muito grande no cálcio ao ser liberado, tendo uma resposta imediata. E aqui a gente vê um gráfico até similar, né, que a gente viu anteriormente, fazendo ainda mais alusão à importância do cálcio, né, o aumento da concentração do cálcio no eixo X contra a liberação, né, das vesículas no eixo Y. E aqui a gente vê de novo várias realizações de vários experimentos individuais e a gente vê a formação de novo desse gráfico logarítmico, né? E um aumento, né, quanto maior a concentração de cálcio, maior a liberação. Aqui eu também coloquei, né, a gente vê, então, para a liberação de algum nível de transmissor, a gente vê aqui no 1, né, 1 micrômetro de cálcio, mas em casos normais, né, o normal seria entre 10 a 30 micrômetros de cálcio para a liberação de uma quantidade normal de neurotransmissores. E aqui a gente chega no que faz a diferença no terminal, né, que seriam os canais de cálcio específicos desse local. Os canais de cálcio seriam proteínas multiméricas, né, compostas por vários segmentos, o segmento alfa 1, alfa 2, o beta, o gama e o delta. E aqui a gente vê uma figura, né, também uma imagem ilustrativa de um canal de sódio. Só que o canal de sódio, de acordo com o próprio livro, né, Candel, seria uma estrutura irmã, digamos assim, do canal de cálcio. Então, eles vão ter estruturas similares, né? A gente vê aqui esse P, que seria o poro, né, de passagem. A gente vê o S4 seria o identificador de voltagem, e ambos compartilham essa mesma estrutura. Além de que aqui a gente tem o alfa 1 e mais 3 repetições dele, né? Seriam 4 repetições dessa estrutura alfa 1 que comporiam, né, compõem esse canal de cálcio. E também o canal de sódio. Aqui no canal de cálcio, especificamente, a gente ainda vai ter o alfa 2, o beta, o gama e o delta, mas esses não foram bem demonstrados no livro. Ele refere apenas que vão alterar a função de alguma forma, mas não esclarece muito além disso, né? Nós vamos ter 5 tipos de canais de sódio, de canais de potássio, de canais de cálcio. A gente vai ter o tipo L, o tipo R e o tipo T, que vão estar presentes no soma e nos dendritos, e o PQ e o N, que vão estar presentes no terminal. O L, o R e o T, como a gente pode ver aqui, L e T vão estar presentes tanto em músculos como em neurônios, né? Então, o L, por exemplo, vai estar muito presente no coração, inclusive, né? São os canais de cálcio presentes no coração, e eles vão estar muito relacionados com estímulos periódicos, né? Então, seria o que a gente vê no coração, né? A característica de marca-passo do coração, né? Então, são eles que vão manter essa contração constante, mas sem velocidade, né? Como a gente pode ver do lado, são receptores lentos. Mesmo o R, que é um pouco mais rápido e que está mais presente nos neurônios, ele vai ter uma liberação rápida, mas é o mais lento entre os rápidos. E aí a gente vai para o PQ e para o N, que vão ser grupos de receptores que vão estar localizados no terminal. Daí a gente identifica, né? São os 2 mais rápidos e vão estar localizados no terminal, enquanto os outros 3 vão estar presentes nos neurônios, mas vão estar presentes na soma e nos dendritos, dando aquela relação que eu falei. O potencial de ação vai ter alguma ação, o cálcio vai ter alguma ação sobre o potencial de ação, mas a principal ação do cálcio vai ser a nível do terminal. E aí a gente vai para aquilo que eu falei. A gente já identificou a ação do cálcio, a importância que esse cálcio vai ter, baseado em vários experimentos. Como isso vai acontecer? Para a gente entender como a gente precisa entender a organização do terminal. Então, a organização do terminal perpassa a identificação do armazenamento dos neurotransmissores. Então, eles vão ser armazenados em vesículas, né, como o Katz e o Castilho viram lá no início da microscopia eletrônica, identificaram essas estruturas ovoides, né, que a gente vê aqui nessa foto, de mais ou menos 40 nanômetros, mais claras, né? Elas seriam
o que, na verdade, eles identificaram elas como se fossem as estruturas que envolveriam o neurotransmissor, né? Mas ainda sem nenhuma comprovação dessa hipótese. Elas se acumulavam por todo o terminal e uma pequena parte delas se aproximava do que eles acreditavam ser as zonas ativas. A esse grupo eles chamaram de vesículas ancoradas, né, que a gente vê aqui embaixo. E eles tinham aquele processo que a gente imagina, né, de uma liberação mais imediata. Para isso, né, essa relação entre as zonas ativas e os receptores pós-sinápticos, né, que a gente viu ainda agora nos últimos slides, eles chamaram de nanocolunas. E aqui a gente vê, não exatamente uma depicção disso, mas uma aproximação do que seria, né? Tirada de uma foto mesmo do livro, a gente vê a vesícula e logo abaixo dela o receptor de neurotransmissor. Isso, né, dá a entender, né, que quando o cálcio é liberado aqui nesse receptor, nesse canal, a vesícula libera o neurotransmissor diretamente para o receptor do neurotransmissor, agilizando esse processo. Cada uma dessas vesículas, né, ela tem uma quantidade pré-determinada de neurotransmissores a serem liberados. O Katz e o Fat, eles perceberam isso quando eles estudavam sapos, né, e eles perceberam que os sapos eles tinham uma liberação constante, né, espontânea de neurotransmissor a partir de uma voltagem de 0,5 milivolts. Ao perceberem isso, outros pesquisadores, incluindo o próprio Katz, né, que no caso Katz e Castilho, eles fizeram 2 experimentos principais. Eles pegaram esse sapo, né, o músculo do sapo, né, uma sinapse do sapo, e reduziram, imergiram esse músculo, essa sinapse, em uma substância com uma baixa concentração de cálcio, e o que eles perceberam foi que não houve alteração da resposta mínima. Ou seja, essa resposta de 0,5 milivolts espontânea, ela continua acontecendo, e ela continua acontecendo com 0,5 milivolts. O que aconteceu de verdade, né, que eles perceberam foi um aumento das falhas. Quando ela tinha a despolarização, ela acontecia a 0,5 milivolts. A isso eles chamaram de quantum. Então, a gente tem uma quantidade delimitada de neurotransmissores que são liberados em uma despolarização e ela é única, né? Ela acontece de forma unitária. Castilho, além desse experimento com a diminuição do cálcio, eles também fizeram um experimento com o aumento do cálcio periférico para essa sinapse. Com o aumento desse cálcio periférico, aconteceu a mesma coisa. Eles identificaram, nesse caso, uma redução do número de falhas, mas quando havia uma despolarização mínima, ela acontecia a 0,5. Só que o que eles perceberam, além disso, é que quando havia um aumento dessa despolarização, ela acontecia a partir de múltiplos do mesmo valor inicial. Então, como a gente pode ver no gráfico, uma liberação única, né, uma unidade, como eles chamam, seria 0,4, né? Que 0,4, o 0,5 é uma aproximação. Mas seria 0,4 alguma coisa. Uma liberação dupla seria 0,8. Tripla, 1,2. Quádrupla, 1,6. Ou seja, ele vai aumentando de 0,4 em 0,4 vezes. Isso significa que cada liberação de neurotransmissores ela acontece numa quantidade pré-determinada, porque cada vesícula que é liberada ela vai ter uma mesma quantidade de neurotransmissores. Aproximadamente 5.000 neurotransmissores liberados em um quantum, né? E para você ativar você tem que ativar da mesma forma como você ativaria um potencial de ação. Ou seja, ele é tudo ou nada. Se você ativou um quantum, você vai ter esse um quantum gerando um PEPS. Se você ativou um quantum e mais uma pequena parte, isso não vai levar à ativação de uma segunda, não vai levar a um aumento proporcional. Você vai precisar chegar num segundo nível, né? Alcançar 2 quantums. Ao alcançar 2 quantums, você libera 2 quantums. Se você não atingir esses 2 quantums, você vai atingir apenas 1,5, por exemplo, você só vai liberar 1 quantum. Ou seja, ele é tudo ou nada da mesma forma. Você precisa alcançar todo o potencial necessário para liberar 1 quantum,
ou todo o potencial necessário para liberar 2 quantos, ou todo o potencial para liberar 3 e assim por diante. Aqui a gente identifica a organização da membrana pré-sináptica, né? Então, nessa foto, a gente vê a membrana pré-sináptica a partir da membrana pós-sináptica. Então, é como se a gente estivesse na fenda observando a pré-sináptica. E aqui, na visão, né, do Reese e do Reuser, né, que fizeram essa microscopia eletrônica por criofratura, a gente identifica várias pequenas estruturas, né, nessa membrana. É uma estrutura similar, né, uma organização similar que a gente já viu anteriormente nesse slide bem aqui, né? Essas estruturas são que hoje acreditam-se serem os canais de cálcio. Esses canais de cálcio se organizam, né, nas zonas ativas e, ao mesmo tempo, eles viram, né, em outra visão, as vesículas, aquelas vesículas que eles imaginaram que armazenavam os neurotransmissores. Enquanto eles faziam esse experimento, eles identificaram que na membrana, em determinado momento, formavam-se essas pequenas deformações, né, deformações transitórias, porque elas surgiam e desapareciam. Quando eles viam na visão, né, transversal, longitudinal, na verdade, eles identificavam que essas vesículas que eles acreditavam ser os neurotransmissores, né, que recebiam os neurotransmissores, elas se ligavam à membrana, liberavam o neurotransmissor. Então eles imaginaram que essas vesículas estariam liberando os neurotransmissores por meio de exocitose. Ao mesmo tempo, né, em alguns segundos depois de avaliar essa visão com as deformações transitórias, eles viam essas estruturas aqui embaixo, na letra C. Essas estruturas, elas aconteciam em forma contrária. Quando eles viam longitudinalmente, as vesículas elas estavam voltando para dentro da sinapse, para dentro do terminal pré-sináptico. A isso eles chamaram de poços revestidos. E eles imaginaram que esses poços revestidos eram nada mais nada menos que a membrana da vesícula fazendo uma endocitose para ser reabsorvida dentro do terminal sináptico. Isso foi muito importante para a gente delimitar, né, o ciclo, né, como funciona essa organização da vesícula do neurotransmissor. Então, essas deformações transitórias eles acabaram chamando de poros de fusão, né, e fusão, eles fundiam, né, a membrana vesicular com a membrana da célula, né, a membrana plasmática do neurônio, do terminal axonal. Dessa forma, eles puderam identificar o ciclo da vesícula e, a partir daí, identificar várias características que compõem esse ciclo. Inicialmente, a gente tem a recepção, né, como a gente vê nesse 1 aqui, né, o neurotransmissor é recebido dentro da vesícula. Na vesícula, em seguida, ela é reservada, né? Ela vai se reservar por toda essa estrutura, por todo o terminal sináptico, pré-sináptico, e alguns poucos vão ancorar e serem ativados logo na região inferior, mais próxima da fenda sináptica. Ao serem ativados aqui, eles sofrem a fusão por meio da ação do cálcio, liberam seus neurotransmissores e em seguida sofrem endocitose, onde eles serão reciclados, né? Isso aqui, essa parte da fusão e da endocitose, vão ter várias formas de acontecer. Então a gente tem aqui no ciclo da vesícula as características de Beige e Fica, as características de Beige e Core, que são parte do grupo de reversíveis, né? São fusões e endocitose reversíveis. Então esse poro reversível, como a gente pode ver aqui embaixo, na primeira imagem, ele chega, libera o neurotransmissor e ele pode ficar. Ficando aqui, né, seria o Beija e Fica, os neurotransmissores vão continuar entrando dentro da vesícula e ele vai liberar neurotransmissores já mantidos dentro da vesícula, já fusionado a membrana. Ao mesmo tempo, essa vesícula pode né, ela pode liberar o neurotransmissor sofrendo citose e ela vem para esse ciclo aqui. Ela é reciclada, recebe mais neurotransmissores e já volta para liberar mais neurotransmissores. Então ela já fica meio que preparada para já voltar e liberar mais neurotransmissor. A gente vai ter, no caso essa seria a Beige-Core, né? A gente vai ter as liberações ultra rápidas, né? Que o Kandel ele não explica muito além, apenas de que elas são mais rápidas, né? 200 vezes mais rápidas e que elas estão localizadas próximas das zonas ativas.
A gente vai ter as liberações de clatrina, né? A característica de clatrina, que são os de poços revestidos que a gente viu ainda agora. Aquela visão do Heuser e do Reese, né? E essa clatrina, ela vai ser um pouco mais lenta, né? Vai ser um pouco mais demorada. A vesícula, ela vem, libera o neurotransmissor, e a clatrina vem e se aloja no entorno da vesícula e restabelece a vesícula para sofrer a reciclagem. No caso da clatrina, ela demora, né? Ela demora mais ou menos 1 minuto para ser reabsorvida, e ao mesmo tempo ela não pode ser imediatamente reutilizada. Então ela precisa passar pela fase de endossoma, para em seguida receber mais neurotransmissores e em seguida ser reservado. E a gente tem a recuperação em massa. A recuperação em massa, ela também não é muito aprofundada no Candel, mas ele refere que ela acontece após um estímulo muito grande, né? Então, essa vesícula, ela sofre muito estímulo, ela precisa liberar muito neurotransmissor por um longo período de tempo, e ao ser absorvida, ela acaba tendo essa deformação, né? Ela acaba ficando meio deformada, possivelmente por muitos identificar outras formas de tentar, né, recuperar, já que ela está sendo muito estimulada. Então ela acaba se deformando. E aqui a gente chega na identificação da maquinaria proteica, né, da vesícula. Como essa fusão vai acontecer, né? Essas vesículas, elas são muito complexas, elas possuem muitas proteínas, como a gente vê aqui. E, inicialmente, a gente tem as sinapsinas. As sinapsinas, elas não aparecem nas imagens, mas elas estão localizadas na vesícula, especificamente na região periférica. Quando elas estão acumuladas na periferia do terminal, e elas aparentemente mantêm a vesícula no seu local. E elas sofrem a ação do cálcio e das fosfoquinases C, e quando ela sofre essa ação, ela é fosforilada, sai da vesícula, e com isso a vesícula consegue se locomover até o local onde será realizada a ancoragem. Então elas seriam meio que âncoras, digamos assim, né? As sinapsinas, elas manteriam a vesícula no seu local de repouso até elas serem necessárias na ancoragem e na ativação. Em seguida a gente tem os neurotransmissores, os transportadores de neurotransmissores, que a gente tem aqui esse exemplo nessa imagem, uma imagem esquemática mais realista, digamos assim, né? Onde a gente vê o VGLUT, né, que seria específico do glutamato. Ao lado do VGLUT a gente tem a VATPase, né, que seria uma bomba protônica, né, que vai bombear o hidrogênio do exterior para dentro da vesícula, aumentando, né, a acidez interna para mais ou menos 5 de pH. E com essa característica, o transportador de neurotransmissor ele consegue bombear o neurotransmissor externo para dentro da vesícula. Essa é a primeira parte, né? Que vai ser importante. E aqui a gente vai ter um grupo que eu vou separar em 2 grupos principais, né? A gente vai ter esse grupo da direita. Esse grupo da direita vai estar mais relacionado com a fusão em si das 2 membranas, que a gente vai ter o complexo SNARE, né, composto pela sintaxina da membrana pré-sináptica e a SNAP25, a sinaptobrevina e a MUNC18, que serão todas proteínas que vão atuar nesse processo de fusão, junto da sinaptotagmina, que ela não faz parte diretamente desse complexo, mas em determinado momento ela é englobada e acaba atuando juntamente com ele. E ao mesmo tempo a gente vai ter esse lado das proteínas que seriam mais estruturais e que vão ter uma atuação na ativação e em algumas outras características da vesícula. Mas elas vão compor uma outra parte que a gente vai ver agora. Essas proteínas seriam a RIM-BP, a RIM, a MUNC13, a RAB3 e 27. Elas vão se ligar, né, no caso, principalmente da RIM-BP e da RIM, ao canal de cálcio, e vão formar uma estrutura chamada estacas, né? Essas estacas, elas que a gente pode ver aqui nessa imagem, um desenho esquemático também, né? O Jack McMahon, né, esse autor que fez aqui uma tomografia microscópica por varredura eletrônica, ele identificou esse padrão e foi feito esse desenho esquemático. Nesse desenho esquemático, ele identifica os feixes, né, que são esses beams que o livro chama, as ribs, que são as costelas, e os pegs, que são as estacas. As estacas seriam essa união
do canal de cálcio diretamente com a RIM e a RIM-BP. Há outras ligações entre essas moléculas, como a RIM-MUNC13, né, que acontece bem aqui, ó, RIM e MUNC13. Essa ligação vai ser muito importante na ativação da vesícula posteriormente, né, quando associada à membrana. E a RIM-RAB3 e 27 vai ser mais importante para segurar a vesícula na zona ativa. Então, ela já vai ter saído, já vai ter se deslocado, né, perdido a sinapsina, que eu falei anteriormente, vai se ancorar, e ao ancorar essa ligação RIM-RAB3 ou RAB27, vai ligar a zona ativa à vesícula. E aí formando os feixes e as costelas que eu falei anteriormente. E falando das proteínas responsáveis pela fusão, né? Essas proteínas a gente vai ver, como eu falei, a MUNC18, né, que seria essa mais arredondada que a gente vê aqui. A gente vê a SNAP25, que seria essa azulzinha, que seriam 2 grupamentos, né, dela. A sintaxina, que seria essa mais verdinha. E a sinaptobrevina, que seria essa vermelha. Essas 3 estruturas, elas se encontram inicialmente separadas umas das outras, mas logo quando acontece o encaixe, né, ali na ancoragem, né, elas não fusionam, mas elas formam um feixe helicoidal entre elas. Então, elas como se uma girasse sobre a outra, como a gente pode ver nessa imagem, formando uma estrutura helicoidal. E a MUNC18, ela vai prender tudo junto, digamos assim. Ela vai ligar todas elas e mantê-las presas nessa posição. A gente ainda vai ver mais para frente que isso aqui, isso acontece, mas não é o suficiente para que a gente tenha uma fusão das 2 membranas, nem a liberação do neurotransmissor. Esse é um estado que acontece por alguns momentos, mas que em seguida a gente já vai ter um adiantamento aqui. A fusão vai acontecer com a entrada do cálcio, e a gente vai ver um pouco mais adiante como isso acontece. Mas o que é importante ainda, falando sobre esse complexo, é que após a sua liberação dos neurotransmissores, a gente vai ter as proteínas SNAP e NSF, que vão se ligar a esse complexo SNARI e vão desacoplar todos eles, voltando para o início, com perda de energia, como a gente pode ver pela alteração da ATP em ADP e mais PI. E aqui, a sinaptotagmina, que seria a responsável, de fato, pela liberação do neurotransmissor, né? Ela seria o pontapé final. Então, a sinaptotagmina, ela faz uma ligação pré-encaixe, né? Ela se liga ao complexo SNAR junto com a complexina, que é uma outra proteína que está presente, que a gente viu anteriormente, mas que ela não tem uma função tão específica nessa estrutura. Mas o que acontece é que todo aquele complexo que eu falei, a sinaptotagmina, ela se liga junto e ela vai sofrer, a gente vê aqui ela nessa visão mais esquemática aqui também dela, dividida em 2 unidades, digamos assim. Então ela vai ter uma unidade C2A e uma unidade C2B. Cada uma dessas unidades vai ser responsável pela ligação com alguns íons cálcio. Então o C2A vai ligar com 3 íons cálcio e o C2B vai ligar com 2 íons cálcio, formando 5 íons cálcio necessários para ativarem essa proteína. Essa proteína, como a gente vê aqui, ó, ela está ligada com todo aquele complexo em um determinado momento. E quando ela está ligada, antes da ativação, o cálcio, esse cálcio mencionado, vai se ligar, esses 5 cálcios, ao C2A, ao C2B, de ambos os lados. E aí sim a gente vai ter uma torção de todo esse complexo. Essa torção, como a gente vê na imagem 2, é o que gera a ativação, né, dessa molécula, de todo esse processo. E a gente vai ver uma quebra na membrana e a união das 2 membranas. A união dessas 2 membranas permite com que as vesículas sejam liberadas pela exocitose e em seguida vem a SNAP, né, e a NSF e destrói não, né? Elas quebram todo esse aparato que foi formado e elas retornam ao seu estado inicial. E assim o cálcio vai atuar, né, permitindo que todo esse processo aconteça, né, causando essa torção e a liberação do neurotransmissor. Essa liberação, entretanto, ela pode ser modulada, né, como a gente vê aqui. Então,
Essa modulação ela perpassa uma característica da sinapse, que é a plasticidade sináptica. A plasticidade sináptica ela vai ser uma característica muito variável, né, que vai depender de estímulos que ela recebe. E para isso, a gente vai ter alterações na força dessa sinapse, né, que pode ser modificada a nível pré-sináptico ou a nível pós-sináptico. A nível pré-sináptico, a gente vai ter uma alteração na liberação do neurotransmissor, especificamente. Então, alguns mecanismos, né, podem alterar, por exemplo, o influxo de cálcio. Né? Alguns mecanismos podem alterar a quantidade de neurotransmissor que vai ser liberado em resposta a uma quantidade de cálcio. Ou seja, aqui eu posso aumentar a quantidade de cálcio e isso vai levar a um aumento do neurotransmissor. Aqui eu não necessariamente aumento a quantidade de cálcio. Uma mesma quantidade de cálcio pode acabar levando a um aumento da quantidade de neurotransmissor. E isso é pré-sináptico. Mas eu também posso fazer alterações pós-sinápticas. Isso estaria relacionado com a resposta que uma célula tem ao neurotransmissor. Então, seria o caso de aquilo que eu falei inicialmente, uma estimulação repetitiva, por exemplo. Então, estimulações repetitivas podem causar depressão do próximo, né, do PEPs, né, das PEPs, ou uma facilitação, potenciação. Isso é interessante, porque a gente ouve muito falar de um autoestímulo levando a uma depressão, mas não necessariamente. A resposta vai depender da capacidade inicial da sinapse. Então, nós vamos ter sinapses muito bem desenvolvidas, com uma grande quantidade de cálcio, com muitos receptores, com um bom potencial de ação chegando até o final dela, e com os neurotransmissores prontos para serem liberados na fenda sináptica. Essas sinapses elas tendem a ter uma resposta depressiva, porque a gente vai ter uma grande liberação, né, desses neurotransmissores e com isso vai ter uma down regulation, né, uma diminuição dos receptores desses neurotransmissores na próxima, no pós-sináptico, causando uma diminuição da sua resposta. Ao mesmo tempo, o livro fala que células que têm terminais pré-sinápticos que têm uma pouca quantidade de cálcio, por exemplo, disponíveis, que tenham menos canais menos vesículas prontas para serem liberadas, que o potencial de ação não chegue de forma adequada, essas, em casos de estímulo contínuo, né, exagerado, elas vão ter o contrário, elas vão ter uma facilitação. Essa facilitação acontece porque o cálcio, que antes não chegava em uma boa quantidade, agora vai estar em grande quantidade no local, aumentando o estímulo, né, de produção de vesículas, de neurotransmissores, e aumentando a capacidade de liberação desses neurotransmissores pelo processo de fusão que a gente viu ainda agora. Então aqui a gente vê alguns fatores que influenciam nesse processo. Então a genética, né, o caso dos neurônios hipocampais. Os neurônios hipocampais são altamente capazes, né, eles estão sempre muito prontos e com essa extrema prontidão eles têm uma tendência muito maior a sofrerem de depressão. O mesmo vale para o Rim-Munc, né, que a gente viu essa ligação lá na parte estrutural de todo esse complexo. E essa ligação ela é muito importante, como eu falei, para a ativação de todo o processo. Então, caso você tenha alguma alteração estrutural nessa ligação, você pode acabar levando a uma ligação, uma infrativação ou uma supraativação das vesículas. A gente tem um prolongamento do potencial de ação, então isso acontece muito nesse caso, bem aqui que a gente vê, a letra B, né, dessa segunda foto, onde a gente vê uma facilitação pré-sináptica. Isso acontece porque alguns moluscos, por exemplo, eles têm a capacidade de inibir a abertura de canais de cálcio. Com isso, a gente vê aquilo que a gente viu lá no início da aula, né? Que com uma diminuição da repolarização, a gente acaba mantendo um potencial de ação constante, levando a um aumento, né, da resposta do próximo neurônio, um aumento da PEPs. E com isso, a gente tem um prolongamento desse potencial, seria uma facilitação pré-sináptica. Ao mesmo tempo, a gente tem proteínas ligantes de cálcio, a gente tem bombas e a gente tem transportadores de cálcio. Todo esse agrupamento ele é importante para regular a quantidade de cálcio dentro do terminal pré-sináptico. Todas essas estruturas, elas podem, no caso, elas vão regular, então elas podem diminuir a quantidade de cálcio intracelular, em caso de aumento do cálcio, ou elas podem aumentar a quantidade de cálcio intracelular. Essas proteínas ligantes, por exemplo, elas são proteínas que se ligam ao cálcio e impedem dele realizar sua função. As bombas e os transportadores
podem tanto transferir para dentro quanto para fora. E em caso de saturação desses mecanismos, a gente vê a tetania. A tetania ela vai acontecer quando todos esses mecanismos que eu mencionei ainda agora, eles estão saturados e o cálcio continua chegando. Com essa chegada contínua do cálcio, a célula continua sendo estimulada e assim a gente tem um estado de tetania que se prolonga, pode prolongar por minutos, né, horas, etc. A gente tem o potencial de longa duração, que seria o principal mecanismo de formação da memória, né, como a gente vê quando a gente estuda a parte de formação da memória, a parte do hipocampo, né, onde o neurotransmissor ele estimula, né, o óxido nítrico especificamente, e o óxido nítrico ele consegue voltar para o pré-sináptico, né, para o terminal pré-sináptico e reestimular a si mesmo. Né? Então a gente tem aí também uma forma de modulação da liberação de neurotransmissores, além da localização dos terminais axonais. Então a gente tem sinapses axossomáticas, ou seja, o terminal ele chega na soma do neurônio, né, de outro neurônio, e ele vai afetar todos os neurônios, todos os terminais desse neurônio. Então, como a gente vê nessa figura A, né, a gente tem um neurônio ligado ao neurônio pré-sináptico, a esse neurônio pré-sináptico, só que na região da soma dele, ele vai atuar nesse axônio e também vai atuar em outros terminais que esse neurônio possa vir a ter. E aqui a gente tem um neurônio, uma sinapse axo-axônica. Então, esse daqui a gente vê uma atuação muito mais individual, muito mais seletiva sobre um terminal específico de um neurônio. Então aqui tem um exemplo bem clássico dele que seria na contração, contração reflexa da coxa ao estímulo do tendão patelar. E você faz o estímulo do tendão patelar, você faz a contração, né, da musculatura extensora, mas ao mesmo tempo um estímulo vai para a coluna, passa para um interneurônio inibitório, esse interneurônio inibitório leva a informação para um outro neurônio motor, inibindo o neurônio motor dos flexores da coxa. Então impede que os flexores contraiam, dessa forma permitindo com que com que a perna realize uma extensão. E aqui a gente tem um pequeno videozinho onde a gente identifica, um vídeo esquemático, né? Então a gente identifica aqui, deixa eu só mostrar ali. A gente identifica a membrana pré-sináptica, a gente identifica a pós-sináptica, os receptores, os neurotransmissores estão localizados aqui, e aqui a fenda sináptica. Aqui nesse vídeo a gente vê alguns pequenos errinhos que a gente pode corrigir. Então, o canal de cálcio ele não estaria localizado aqui, mas estaria localizado mais na base, né, do pré-sináptico, de frente para o receptor do neurotransmissor. Ao mesmo tempo, esse neurotransmissor não seria ele que seria ativado, né? A gente teria um vasto grupo de vesículas aqui e a gente teria vesículas de neurotransmissores localizados nessas zonas, que seriam as zonas ativas, né, de frente para os receptores, formando aquelas nanocolunas que eu mencionei. Essas vesículas estariam prontas, né, elas estariam ativadas, ancoradas na zona ativa, e só esperando a chegada do cálcio. A chegada do cálcio, o sinaptotagmina geraria toda aquela resposta de torção do complexo isnério, e com essa torção quebrando a vesícula, né, quebrando a membrana da vesícula e do terminal pré-sináptico, fundindo as duas, permitindo a liberação do neurotransmissor. Mas aqui é um vídeo apenas ilustrativo desse processo. Então a gente vê o potencial de ejeção chegando, o canal de cálcio abre, libera cálcio, e aqui tem outro pequeno erro também importante, seriam 5, né, íons de cálcio para ativar uma vesícula. Com ela ativada, ela se liga, né, funde e libera. E aqui também tem outro errinho, né, que seria essa vesícula não desaparece. Ela seria reaproveitada, né, por meio da endocitose que eu falei anteriormente. E é isso.